A gente fala agora do Brasil. Apenas 2 estados brasileiros devem apresentar rendimento médio da safra de soja maior do que o do ciclo passado nesta nova temporada que inicia. Os dados são da Conab, que afirma que apenas Roraima e Rondônia devem ter um rendimento médio superior. Todos os demais devem ter declínio na comparação com o ciclo 16-17, que foi de produtividade recorde em boa parte do país. Vamos acompanhar na tela agora qual é a primeira expectativa da Conab para a produtividade média da soja em Roraima e Rondônia, portanto, os 2 únicos estados do Brasil que devem apresentar incremento deste fundamento. Roraima teve um rendimento médio de 50 sacas por hectare nas lavouras de soja no ciclo 16-17. A primeira estimativa da Conab para a temporada 17-18 é de que o estado colha 51,28 sacas. Lembrando que Roraima tem um calendário para soja diferente do que os demais estados do Brasil, porque ele se situa muito ao norte do país e segue o calendário da soja dos Estados Unidos. Já o estado de Rondônia teve um rendimento médio da soja no ciclo passado de 52,38 sacas por hectare. Para o ciclo novo, 17-18, a Conab projeta 52,55 sacas. O Paraná deve ser o estado que vai liderar a lista dos que têm a maior produtividade média por hectare. O estado vem com a expectativa de colher 54,73 sacas. Ele é seguido por Santa Catarina, que fica em segundo lugar com a expectativa de 53,08 sacas por hectare. Rondônia aqui aparece novamente porque ele deve ter o terceiro melhor rendimento de soja do país, estimado em 52,55 sacas. Em seguida aparece Minas Gerais com rendimento esperado de 52,13 sacas por hectare, o Distrito Federal com 51,70 sacas e o estado de São Paulo com 51 sacas e meia por hectare. Apenas os estados do Nordeste e parte dos estados da região Norte devem ter o rendimento médio inferior a 50 sacas. Todos os demais acima deste nível. A Agricultura BR agora fala a respeito da região centro-oeste do país, em termos de ocupação com soja, áreas ocupadas, produtividade e resultado de produção. Há um fator muito importante para o Centro-Oeste nessa temporada 17-18, que foi confirmado no primeiro levantamento da Conab. Essa ocupação ou migração maior das áreas que eram ainda destinadas ao milho de primeira safra, para a soja nesse mesmo período. O fato é que o Brasil vai ter uma ampliação de 845 mil hectares nessa temporada em relação à safra passada, sendo que pela primeira vez quem lidera esse aumento de áreas com soja é o Centro-Oeste. A primeira vez nos últimos 5 anos é o Centro-Oeste do país. Desses 845 mil hectares, pouco mais de 500 mil hectares é de ampliação no Centro-Oeste do país, com áreas de soja crescendo sobre áreas de primeira safra de milho. Esse é um ponto importante porque todos os estados têm ampliação com área de soja na temporada nova. Esse aumento deve ficar na média de 15 milhões, chegando a 15 milhões e 400 mil hectares ocupados com soja, uma alta média de 2% frente àquilo que foi ocupado na safra passada. É média ainda porque a Conab traz dados que mostram a mínima e a máxima que é esperada em relação a essa ampliação de área ocupada com soja no centro-oeste do país. Média de 2%, agora vamos saber como é que ficam os estados. Você observa aqui conosco a ocupação dos estados no centro-oeste do país. O estado do Mato Grosso tem uma alta estimada em 2% na sua área. Deve chegar a 9 milhões e 500 mil hectares, de acordo com os dados da Conab, compilados pela Agricultura BR. No Mato Grosso do Sul, vem para 2 milhões e 510 mil hectares. Nos estados do centro-oeste, é aquele que mais cresce, vem com 2,75% de elevação na sua área ocupada com soja. Goiás tem 3 milhões e 320 mil hectares previstos, de acordo com os dados da Conab compilados aqui pela nossa equipe, deve ter uma alta de 1,5%.
Todo o centro-oeste do país chegando a 15.490.000 hectares, com um total de 2% de alta frente à safra passada. É importante lembrar também que aqui nessa conta não aparece, mas tem o Distrito Federal. O Distrito Federal conta com 70.000 hectares ocupados com soja na temporada 17-18, é o mesmo número da temporada passada. O fator produtividade é o que mais conta na safra 17-18. A região centro-oeste do país deve apresentar uma queda no rendimento médio das lavouras de soja por conta do clima. De acordo com a Conab, ele não vai ser tão favorável assim neste novo ciclo como foi na temporada passada. Com isso, o rendimento médio para a região centro-oeste do país cai 7,4% neste primeiro cálculo. Vamos acompanhar na tela agora qual deve ser o rendimento, então, de cada um dos estados do centro-oeste e quanto eles caem na comparação com o ciclo passado. Mato Grosso deve apresentar queda de 6,3%, chegando a um rendimento médio por hectare de 51,11 sacas. Mato Grosso do Sul tem um rendimento acima do Mato Grosso, ficando em 51,65 sacas, mas é o que tem a maior queda de produtividade na comparação com a temporada anterior, 11,5% pior. Já o estado de Goiás deve ter um rendimento 7,4% inferior, chegando aos 50,93 sacas. O total, fazendo a média entre os estados do centro-oeste, deve chegar a 50,91 sacas por hectare, rendimento 7,4% mais baixo na comparação com o ciclo anterior. O Distrito Federal, também localizado na região centro-oeste, também deve ter queda de produtividade, estimada em cerca de 10%. Cada hectare deve render, em média, 51,7 sacas por lá. Isso tudo traz para uma produção de soja menor no centro-oeste. Na média, de acordo com os dados que foram apresentados pela Conab, compilados aqui no Agricultura BR, 47.340.000 toneladas devem ser produzidas de soja no centro-oeste do país. Esse número é 2.660.000 toneladas abaixo daquilo que tinha sido produzido na temporada 16-17, que passou de 50 milhões de toneladas, ou 5,5% inferior à produção da última campanha. Vamos ver então como é que ficam esses dados aqui para o centro-oeste. Lembrando que todos os estados aqui, nós temos aqui uma média mínima e máxima para considerar o que deve ser a produção, por isso que tem uma compilação aqui da nossa equipe. O estado do Mato Grosso deve ter uma queda de 4,45% na sua produção total. Mato Grosso deve totalizar 29.450.000 toneladas. A última campanha passou de 30 milhões, é sempre importante lembrar. Mato Grosso do Sul perde o piso de 8 milhões de toneladas produzidas, vem para 7.790.000 toneladas, é o que mais perde em produtividade e é o que mais perde também no resultado de produção. Vem com uma queda de 9% no Mato Grosso do Sul, produção média final. O estado de Goiás deve ter uma redução na sua produção na ordem de 6% e atingir 10.160.000 toneladas. Campanha do Centro-Oeste é a maior do país, você vê que a torre até passa aqui do momento do gráfico, mas chegando a 47.340.000 toneladas, como eu tinha dito, queda de 5,55% ou 2.660.000 toneladas abaixo daquilo que tinha sido o resultado da última campanha para a safra de soja no Centro-Oeste brasileiro. Na região centro-oeste até tem chovido nos últimos dias, mas em volumes muito baixos e de maneira mal distribuída. A previsão do tempo indica que as chuvas só vão estar regulares para o fim do mês de outubro. A Graziela Gonçalves, da Somar Meteorologia, conta pra gente agora em detalhes essa situação. Os destaques estão no quadro Agroclima. Boa tarde a todos que nos assistem. Apesar das instabilidades ainda atingirem parte da região centro-oeste, a chuva vem ocorrendo ainda de maneira bem mal distribuída e a chuva irregular já deixou a sua marca. Vemos aqui que em muitas áreas a umidade do solo ainda não conseguiu ser completamente recuperada. Inclusive, ao longo dos próximos dias, essa chuva ainda segue muito mal distribuída e com baixos volumes acumulados. Em alguns pontos, essa chuva até pode ser um pouquinho mais forte, atingindo os 15 milímetros, mas mesmo assim ainda não consegue atingir grande parte das áreas produtoras de soja e é por isso que o plantio ainda segue atrasado. Inclusive, para a próxima semana, a expectativa ainda vai ser de chuvas para grande parte dos 3 estados, porém ela segue ainda muito mal distribuída e deve então seguir até um pouco mais intensa, especialmente no
extremo sul do estado do Mato Grosso do Sul, onde o acumulado pode chegar até os 30 milímetros. O mês ainda deve terminar com chuvas irregulares na maior parte da região, especialmente o estado do Mato Grosso ainda deve receber baixos volumes acumulados. Até há o risco de ter uma chuva um pouco mais intensa, mas pode ocorrer apenas em pontos bastante isolados. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigado, Graziela. Por aqui, o Agricultura BR agora traz em destaque números para os valores da soja praticado em alguns dos principais portos que embarcam a oleaginosa no país. Hoje é feriado, dia de Nossa Senhora Aparecida, não tem operação no porto. Trazemos a movimentação até essa última quarta-feira, e até essa última quarta-feira, entre terça e quarta, teve uma redução para os valores da soja, muito por conta do dólar comercial aqui no Brasil. Vamos a esses dados então, trazendo aqui o que aconteceu com soja no Porto de Paranaguá. Há aqui um acompanhamento de 30 dias. Em 30 dias há uma alta de quase 1%, 0,7% de alta para a soja. No dia 11 de setembro eram R$ 71,00 a saca, dia 19, R$ 70,50, dia 27 do último mês, R$ 71,50. No dia 4 de outubro caiu para o menor valor dessa série, a R$ 70,00 a saca. Nesse último dia 11 fechou a R$ 71,50. Entre o dia 10 e o dia 11 perdeu 50 centavos, mesmo assim uma alta de 0,7% para os negócios com soja no Porto de Paranaguá. Agora vamos ver o Porto de Santos, que é o maior embarcador de soja do Brasil. Você observa aqui alta em 30 dias de 2%. No dia 11 de setembro, R$ 70,00 a saca, valor mantido no dia 19 do mês passado. No dia 27, R$ 70,50. Dia 4 de outubro voltou à marca de R$ 70,00, mas no dia 11, como você vê, a R$ 71,50, alta de 2% em 30 dias. Lembrando que Porto de Santos também teve recuo em relação ao dia 10 e o dia 11, uma queda aí de 50 centavos no valor da saca de 60 quilos.